Boa tarde. Boa tarde a todos. Enquanto o Instagram está chamando as pessoas aqui para nossa live, quero já dar boa tarde para todo mundo. Não sei se todo mundo me conhece. Eu sou a Clara, eu sou psicóloga da Reconciliatio. Não sei se todos que estão aqui, que vão participar da live hoje, conhecem, né, o nosso projeto. Eu vou falando aqui enquanto o Instagram vai chamando as pessoas, né, para a gente já contextualizar aqui, né. A Reconciliatio, ela é uma associação de psicólogos aqui de Petrópolis que tem como objetivo levar a psicologia a todos. Né? Denise, lá do Peru, obrigada por estar entrando. Josi, obrigada, viu? Tem até uma charaminha aqui, Clara Maria. Legal. Grace, oi Grace, que bom te ver aqui. Minha amiga querida. Então, estou falando aqui da Reconciliatio, né? Ela surgiu, né, com o objetivo de levar a psicologia a todos. Né? E a gente tem várias frentes, né? A gente tem o atendimento clínico, a gente oferece cursos, oferece textos, né? Compartilha a psicologia, né? Então hoje a gente vai aqui falar um pouquinho sobre o abuso sexual, tentar responder essa pergunta que foi o título da live, né? É possível prevenir o abuso sexual? É possível tentar reverter essa situação? Né, hoje, o objetivo da live hoje é bem conversar sobre a questão da prevenção. Né? A gente não vai ser tão específico em termos de conceitos, mas a gente vai abordar. Mas para que a gente possa levar uma reflexão sobre qual é o nosso papel diante da questão do abuso sexual. Né? Porque parece que às vezes está tão longe da gente, mas o que a gente pode fazer? Né? Simone, muito bom, Simone. Simone é uma das psicólogas que atende lá com a gente, maravilhosa, Jéssica também. Nós somos um grupo de aproximadamente 12 psicólogos e a gente tem em mente esse ideal, né? Levar a psicologia para as pessoas. Então hoje a gente vai ter um bate-papo, né, sobre essa questão. Eu queria já perguntar para vocês aí, coloca aí, né, de onde que vocês são, qual a profissão de vocês. E queria perguntar que no dia 18 de maio a gente celebrou uma data muito importante em relação à questão do abuso sexual. Queria perguntar se vocês sabem o que foi celebrado nesse dia, né? Daqui a pouco a gente vai responder, mas para que vocês já possam ir interagindo. Então, para conversar comigo hoje, eu vou chamar o Dante. O Dante está fazendo graduação e nós coordenamos juntos um projeto de prevenção do abuso sexual, de capacitação. O objetivo é formar as pessoas para que sejam agentes de prevenção. E muito mais assim, só de prevenção. E Dante, estou aqui falando aqui um pouquinho do projeto. Tudo Nosso bem? objetivo do projeto é tudo certo. Estou aqui terminando. Estou falando que a gente tem como objetivo formar uma cultura de prevenção. Né? Não é só falar sobre a questão do abuso sexual, mas trabalhar para uma cultura de prevenção. E isso tem várias frentes. Né? O que a gente está fazendo aqui hoje é mais um passo nesse sentido, né? E Josi, pedagoga, né? Então, o objetivo é realmente alcançar professores, psicólogos, estudantes, qualquer pessoa, né? Porque o abuso sexual precisa ser falado, precisa ser desmistificado, né? Então, Dante, quer se apresentar um pouquinho? Tá ótimo. Primeiro, eu queria perguntar se escuta bem a minha voz, é a minha primeira live. Estou escutando, eu estou tranquilo. O Sim? pessoal aí tá Ótimo. Aí ouvindo, tranquilo? o pessoal também, se puder aí colocar, se está tudo bem com o... Se estão escutando bem, também aí eu agradeço. Vamos me deixar mais tranquilo aqui. Então, meu nome é Dante, que para quem não me, acho que a maioria aí já me conhece, eu vi o pessoal entrando, até tem alguns colegas aí da faculdade, mando um abraço aí para todos. Eu moro aqui no Brasil faz 12 anos,
quem não me conhece já percebeu, né, pelo sotaque. E eu também faço parte da Reconciliatio. Fui um dos que começamos essa associação, junto com a Clara. E uma das nossas frentes é, efetivamente, como a Clara falou, a questão esta da prevenção do abuso sexual infantil. É um tema que eu não esperava, uns anos atrás, estar tão envolvido como hoje. E, para mim, mais do que um trabalho, é uma missão de poder ajudar, contribuir com o meu conhecimento nessa área, né? Então, hoje, marcamos essa live para poder um pouquinho partilhar um pouquinho sobre esse tema. E nada, aí agradeço a participação de vocês. É a curta a apresentação, né? Tá ótimo, vamos pro tema. Eu perguntei antes, quando você estava entrando, né, o pessoal, se todo mundo sabia o que a gente celebrou, né, no dia 18 de maio. Né? Eu falo uma celebração no sentido de dar visibilidade, né? Dia 18 de maio foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra a Criança e Adolescente. Né? Mas aí vem a questão, né? Por que 18 de maio? Né? Esse dia, essa data, ela faz lembrança a um crime que aconteceu, né, no Brasil em 1973, lá no Espírito Santo, contra uma criança, Araceli. Né? Essa criança, ela teve todos os seus direitos violados. Ela foi sequestrada, ela sofreu violência sexual, ela foi estuprada, ela foi estrangulada, né? Ela teve seu corpo carbonizado. E esse crime ficou impune, por vários motivos, né? Então, esse foi o ápice, né, de muitas lutas sociais que já estavam acontecendo em prol da defesa dos direitos da criança e adolescente, né? E no ano 2000 foi finalmente efetivada uma lei, né? A Lei 9.970, esse ano fazem 20 anos dessa lei, que instituiu, né, essa data do 18 de maio como um Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual. E é importante falar desse tema porque a gente precisa dar visibilidade a esse tema, porque o abuso sexual, muitas vezes, ele é uma ideia que nós temos muito longe. E a gente precisa perceber que onde existe criança e adolescente, existe a necessidade de garantir essa proteção. Né? Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? Quem tiver dúvidas, quem tiver algum comentário, pode ir colocando, a gente vai falando aí. Né? Eu vi que a Ana Carla entrou. Ana Carla Cal, essa menina psicóloga, trabalha comigo na prefeitura, excelente psicóloga. A gente atua lá no atendimento a crianças possíveis vítimas de abuso sexual. Né? Nesse momento eu não estou atendendo, estou de licença, né, no município, mas é importante a gente perceber que a gente vai falar que existem no município alguns espaços para esse atendimento. Né? Sim. Mas então, sim, assim... Dante... Então, bom, eu também aproveito e cumprimento a Marina, Guilherme, Rebeca, vários amigos aí da faculdade e entre outros. Que alegria que estejam aqui conosco e mandem aí comentários, perguntas. Então, claro, esse primeiro ponto que você falou, eu acho que seria muito bom partilhar com todos, que é a questão da importância de falar sobre este assunto, né? Eu, para ser sincero, eu sei que 18 de maio também temos um dia importante na psicologia, que é a luta antimanicomial. Mas eu luto também, às vezes, para que este tema também tenha uma relevância importante, seja relevante dentro do âmbito da saúde e também especialmente da psicologia, né? Então, eu vou falar muito rápido aqui, preparei algumas coisas sobre alguns dados estatísticos que eu acho que é importante nesta conscientização. Estamos neste mês, né, mês de maio, que é um mês que o mês todo devemos dedicar a aprender mais sobre este tema, né? Então, a violência sexual está acontecendo em todos os lugares, independente do sucesso econômico do país. No ano 2017, a Organização Mundial da Saúde estimou que até 1 bilhão de menores entre 2 a 17 anos sofreram violência física, emocional ou sexual, né? Um outro estudo sobre a violência, agora específico de crianças e adolescentes da própria organização, da OMS, informou o seguinte, que 1/4
dos adultos declara ter sido vítima de violência física quando era criança, algum tipo de violência física. E 1 entre 5 mulheres de violência sexual, ou seja, de abuso sexual. E 1 entre 13 homens. Ou seja, está num grupo de 5 meninas e provavelmente, estatisticamente, uma delas sofreu algum tipo de abuso. A gente vai falar um pouquinho depois a grande gama que tem de tipos de abusos, né? E 1 de 13 homens, né? Então, mais ou menos fazendo uma estatística, o 10% da população já passou por algum problema de violência sexual no período da infância, né? De 2 até 17 anos, né? E no Brasil, Clara e meus caros amigos, isso não é diferente, né? Existem muitas pesquisas, o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravo de Notificações, também tem, de todos os casos do ano 2011 a 2017, 31% foram só crianças e 45% adolescentes. Ou seja, estamos falando de 77%. Ou seja, de todas as violências sexuais que acontecem no país, desse período que se fez o estudo, os 76,5% foram contra crianças e adolescentes, né? É um número realmente que assusta muito, né? Ou seja, estamos falando, as 3/4 partes são crianças e adolescentes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? E sobre esses estudos também, né? Há coisas interessantes como, bom, vocês sabem, né, que a maioria são meninas, etc., né? Mas são dados que eu queria começar um pouco esta partilha que tem que nos ajudar a tomar essa consciência, Claro. né, do cuidado a nossas crianças e adolescentes. Sim. E de fato, esses números eles são muito assustadores, né? Que a colega está comentando, né? De fato, realmente, né? E pensar que dentro da questão das crianças no Brasil, né? Entre 2011 e 2017, né? 74% eram meninas, 25% eram meninos e 50% das vítimas, crianças e adolescentes, tinham entre 1 e 5 anos de idade, né? Sim. Então, pensar nesses números mais especificamente ajuda a gente a pensar em políticas públicas para ajudar, né? Então, isso que é algo que a gente precisa ter em consideração. Que quando a gente pensa na prevenção, a gente precisa pensar qual o público-alvo que a gente precisa atingir. Embora Sim. a gente precisa se focar toda a infância, toda a adolescência, pensar de que crianças na sua primeira infância, sua maioria, que estão na maior parte do tempo dentro de casa, né, sob o cuidado dos seus pais, são as maiores vítimas. Então, o que a gente pode fazer para combater essa situação, né? Sim. E também, né, a maioria dos casos, esses são dados oficiais. É importante a gente deixar claro. Exatamente. Existe o que a gente chama de subnotificação. Ou seja, muitos desses casos, e talvez a maioria deles, não são oficializados. Sim. Por isso a importância da gente sempre falar sobre prevenção, sempre falar sobre abuso, porque é importante para a política pública mesmo acontecer e ser efetivada, que cada vez mais esses dados sejam fidedignos, que acaba não acontecendo, né? Por várias questões. Porque a criança não sabe a quem recorrer, porque a família tem aquele segredo ali que não quer levar à tona, porque as pessoas não sabem onde denunciar, por isso a importância da prevenção, né? Então, tudo isso são dados que levam a essa reflexão. Sim, de acordo. Isso nos leva a esse ponto dos mitos e as verdades, certo? Que também é muito interessante e podemos partilhar um pouquinho aqui com todos os que estão participando da live, né? Mas de alguma maneira nós no programa que a gente vai falar no final que a gente desenvolveu, começamos também trabalhando alguns mitos e verdades, né? Então aí nós escolhemos aqui alguns para que vocês mesmos também tomem consciência disto, né? Por exemplo, Clara, quem comete o abuso sexual é um desconhecido? Então, né? Na sua maioria não, né?
Quando a gente vê essas estatísticas, a gente consegue começar a perceber que a maioria dos agressores sexuais, eles estão dentro da própria casa. Eles são conhecidos da vítima, eles são pais, tios, avós, primos, vizinhos, né? Pessoas às quais as crianças têm proximidade, têm afeto, têm Confiança. confiança. Né? Então, assim, é Uhum. muito importante a gente pensar nisso, né? Como a gente pode prevenir o abuso se a maioria do abuso ocorre dentro da própria casa? De que forma a Uhum. gente pode, né, atuar? Né? Isso é importante a gente pensar. Exatamente. Outro mito também, por exemplo, crianças inventam que foram abusadas. É uma grande questão essa, né? Porque, na sua maioria, a criança não vai mentir. É claro que Mas existem existe. casos onde a Sim. criança ela tem uma memória construída, que existem interesses secundários aí por trás da acusação de abuso sexual, né? Principalmente em relação, vou dar um exemplo aqui, separação de pais, onde acaba um genitor acusando o outro em vista de ter uma guarda de um filho, né? São possibilidades que podem vir a acontecer, né? A criança Uhum. pode inventar, a criança pode ser sugestionada, mas em sua maioria não, a criança vai falar, né? Ela vai conseguir. Uhum. E é importante quando a gente pensa nisso, quando ela tem uma linguagem muito fora do seu nível de desenvolvimento, né? Ou então alguns conhecimentos que a princípio não seriam daquela faixa etária da Uhum. criança, a gente pode começar a perceber que pode estar de fato sendo Sim. vítima de abuso sexual, né? De acordo. E mais ainda agora, eu penso como no tempo que estamos de isolamento social, temos que ficar muito Sim. atentos, né? Acreditar mais se de repente alguma criança ou vizinho ou alguém comenta alguma coisa que chame a atenção, né? Outro mito, por exemplo, o abuso sexual acontece com força física, né? É interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente pensa no abuso, a gente pensa logo na questão Estupro, né? do estupro, né? Hum. Mas nem sempre o abuso sexual ele ocorre com o contato físico. Ele pode ocorrer também sem o contato físico, né? Por Uhum. exemplo, a partir do exibicionismo, né? Quando o agressor ele expõe aquela criança a um contato, um conteúdo sexual impróprio para a sua idade, né? Ou do voyeurismo, onde ele se satisfaz, né, de observar aquela criança. Então, pode ocorrer através de toque, de carícias, né, de uma agressão verbal também, induzindo aquela criança a um conteúdo sexual que ela não está preparada dentro do seu desenvolvimento, né, para assimilar, né, ela não Sim. consegue dar um consentimento, né. Esse mito também, somente as meninas são vítimas, a gente já falou um pouquinho, né? A grande maioria, mas sabemos que também existem muitos meninos. Sim, Outro mito, Clara, todas as vítimas de abuso se converterão em agressores. não necessariamente, né, ou seja, aquela criança sofre aquela violência, ela pode vir a reproduzir a violência Uhum. sofrida, mas não é certo que isso vai acontecer, né? Uhum. Existem vários, em termos de consequências dos abusos, do abuso sexual, existem vários níveis de consequências, né? E pode ser que ela tenha uma dificuldade emocional em se relacionar com o outro, mas que não venha a ser um abusador, não venha a Sim. reproduzir aquilo, né? Por isso é até importante a gente olhar para as crianças vítimas para pensar que formas de atuação a gente pode garantir para ela, para que ela consiga Uhum. se reconciliar com aquele sofrimento, né, de ter sido Sim. vítima de um abuso sexual. Você falou agora uma coisa que também me fez lembrar, e eu te posso partilhar também, né? Que é se reconciliar e às vezes mudar o cenário também. Eu conheço vítimas, sobreviventes, né, de abuso sexual no Brasil e fora do Brasil, né, mas aqui em Latinoamérica, que também nós tivemos oportunidade de estudar em alguns países cursos sobre este tema. E eu conheci pessoas que foram vítimas e hoje em dia são pessoas que são pessoas que lutam por esta causa, né? Então isso também eu acho muito bonito nisto, né? Outro mito, né? Quem sofre o abuso sexual denunciará o agressor. Nem Quem sofre o sempre, abuso né? sexual denunciará o agressor. Nem sempre. E existe uma ideia de que, poxa, por que a criança não falou? Por que aquele adolescente não denunciou? Mas Uhum. existe dentro da questão do abuso
que a gente chama de síndrome do segredo, né? Que é todo um processo de envolvimento daquela criança dentro desse ciclo de violência que faz com que ela não consiga denunciar, não consiga falar. Muitas vezes ela se sente Sim, culpada, né? Se sente a causadora do mal. Então ela não sim. consegue ter forças, né? Ela está dentro de Uhum, uma prisão emocional, se a gente pudesse dizer assim, né? Que uhum, impede ela de denunciar. E às sim. vezes a gente, né, que está na escola, professores, funcionários, ou qualquer outro âmbito, olhar uma situação dessa, nós podemos ajudar essa criança a denunciar. De acordo. E o último mito é o abuso sexual acontece somente no âmbito da pobreza. Também já falamos um pouquinho sobre esse, né? Claro, Também tem pessoas que a vezes pensam, ah, esse é um problema sim. da classe baixa, né? Uhum, Mas sabemos que não. claro. É claro que a vulnerabilidade social ela é uma porta de entrada para várias violações, né? Uhum, Mas o abuso sexual ele ocorre em qualquer classe social. sim, Sempre quando existe um abuso dos direitos daquela criança, adolescente, um abuso daquela etapa do desenvolvimento da criança, um desrespeito com aquela situação. A gente fala de abuso sexual, isso pode ocorrer em qualquer situação, em qualquer âmbito, né? uhum, E a gente precisa sempre questionar sobre isso, falar sobre isso. Por isso que no início eu estava falando, né? Porque a gente acha que o abuso sexual está distante da gente. E às uhum, vezes não, né? E às vezes ele está sim. muito próximo, né? Então, Ah, cabe a vale, nós termos agentes mesmo de prevenção, né, do abuso sim. sexual. Uma coisa que também tem nos alentado muito a continuar com este trabalho, a Clara, eu e um grupo mais de profissionais, na sua maioria psicólogos, já fizemos capacitações, palestras, e em muitos lugares, eu diria na maioria, tem pessoas que se aproximaram da gente partilhando alguma dificuldade que tinha se identificado com alguns dos vídeos que nós trabalhamos, ou tinha ou se abriu mesmo, né, que passou por situações assim, né. Então, isso para mim, quando comecei 4 anos atrás, isso me impressionou muito, né? Nós já Como tem em 4 anos. muitos já. Bom, É, começamos começo de 2017, né? Já sim. a desenvolver a ideia. Já vai É. fazer 4 anos já. Pois é. Então, aqui também é importante, depois destes mitos, caros amigos, também pensar, tá, mas o que é o abuso sexual, né? E isso na faculdade, os que estudam aí comigo, né? Aí entrou também a Beatriz, bem-vinda. É, de alguma maneira a gente tem esses conceitos, né? Violência contra crianças, abuso, e é importante de alguma maneira compreendê-los, né? Então Sim, também aqui a gente queria partilhar alguns, né? Alguns conceitos que talvez nos ajudem a identificar melhor, né? Porque nem toda violência sim. contra a criança é uma violência sexual, né? Mas sim podemos dizer que o abuso sexual está dentro do âmbito da violência, né? Mas Sim. então aqui tem uma definição, né? Não sei se você, Clara, quer de repente partilhar alguma das definições que Complementando, usamos. sim. Complementando o que você está falando, né? Porque é importante a gente entender o que é o abuso para que a gente possa combater, né? Porque às vezes as pessoas pensam em tentativas de abuso, quando não ocorre a conjunção carnal, que se fala na justiça, o termo, né? Uhum, Não existe um contato físico. Mas não é uma tentativa, já é um abuso sexual. Né? Eu trouxe sim. aqui uma definição de uma autora, eu vou até mostrar o livro para vocês, caso vocês tenham interesse. Dentro da questão do abuso sexual, é clássico essa leitura, né? Que é da Christiane Sanderson, Abuso Sexual em Crianças, ou seja, essa autora aqui, ela traz um conceito de abuso sexual, né, muito bom, muito rico em entendimento, que a gente precisa pensar no contexto geral, né? Eu vou falar aqui que ela traz que o abuso sexual ele é o envolvimento de crianças e adolescentes em atividades sexuais com um adulto ou qualquer pessoa um pouco mais velha ou maior, ou seja, em que haja uma diferença de idade, de tamanho, de poder, né? Isso é um ponto Uhum, importante para a gente pensar.
toda vez que existe um desnível de nível do desenvolvimento mesmo, né? Onde a criança ela é usada como objeto de gratificação sexual desse agressor, né? Objeto de gratificação das suas necessidades, dos seus desejos, onde ela não é capaz de dar um consentimento consciente disso, por causa mesmo desse desequilíbrio de poder, de desenvolvimento, né? Ou então qualquer incapacidade mental ou física. Ou seja, né, a gente precisa ter esses conceitos bem demarcados para identificar possíveis situações de abuso sexual, para prevenir. Né? Quando a gente pensa na prevenção, a gente pensa nos conceitos também, né? Com certeza. Também um detalhe importante, também entrou a Maiara, quase a minha turma completa está aqui. Bom, bem-vinda, Maiara. Bom, olha que prestígio. Não cheguem tarde à aula pela minha causa. Então, é interessante aqui no Brasil também que nós falamos de crianças e adolescentes, né? É um detalhe que eu acho interessante também, porque antes se chamava abuso sexual de menores, como também chamam em vários países, né? Mas aqui no ano 90, o Estatuto de Criança e Adolescente quis usar o termo criança e adolescente porque, de alguma maneira, a palavra menor se identificava com um agressor de classe baixa e o adolescente era de classe média ou classe alta. Então, por isso que aqui no Brasil eu acho um detalhe interessante, né? Para ver também essas diferenças que temos, né? E também aqui o próprio é que nós falamos realmente de abuso sexual contra crianças e adolescentes, né? E em outra literatura que talvez encontre em espanhol ou em inglês, talvez vai encontrar infantil ou de menores. E também, falando do abuso sexual, uma coisa que nós também, durante esse tempo de estudo sobre este tema, uma coisa importante é entender o abuso sexual a partir de 3 níveis. Né? O abuso de poder, né? Em segundo lugar, uma traição da confiança, ou seja, a criança que deveria confiar nos pais, nos adultos, é traída, né? E é terrivelmente traída, o abuso sexual é com um ato sexual, né? O sea, quem deveria ensinar a sexualidade, em vez de ensinar, as crianças terminam aprendendo com atos, com abusos. Uma coisa terrível. Então é o abuso de poder, traição da confiança e o abuso sexual mesmo, né? O ato sexual, que é o mau uso da sexualidade, né? Então nós também pensamos que esses 3 níveis são importantes, né, de pensar o abuso de poder, traição de confiança e o mau uso da sexualidade, né? Então, em todo o processo de abuso contra crianças e adolescentes, vamos encontrar estes níveis, de alguma maneira, né? Bom, isso também nos leva um pouquinho, claro, a falar de quem é o agressor, né? E esse processo de aliciamento, que também seria interessante de falar um pouquinho, né? Não sei se você quer que eu fale ou você explica isso. Pode ir falando assim, a gente vai conversando um pouquinho. Tá. O aliciamento é uma palavra que se usa muito aqui para falar sobre a questão do abuso sexual, né? Que é interessante que quando nós começamos a preparar nosso programa, né? Como a gente falou no ano 2017, mais ou menos, tivemos uma formação com uma especialista americana, Monica Applewhite, e ela nos deu um curso muito bacana, muito bom, e ela falava muito da palavra grooming, que aqui no Brasil seria o aliciamento, né? E ela explicou uma coisa que eu achei muito interessante, que grooming era uma palavra que até a década dos 50 nos Estados Unidos se usava para o predador animal, o predador que pouco a pouco vai tomando controle da presa que vai caçar, né? É um comportamento animal e que passou a ser usado para um comportamento humano, né? É uma coisa terrível, né? Então, o grooming é o processo o qual se chama o processo no qual se aproxima da criança. E em muitos casos, o grooming começa com os pais ou com os adultos que cuidam da criança, não? Já começa com esse processo de grooming, de aliciamento, sedutor. Eu recomendo quem quiser no YouTube tem um vídeo que nós usamos também na nossa capacitação, o Silêncios de Lara. É um vídeo feito em Curitiba e é interessante para compreender este processo
do grooming, né? E aí, realmente, não vai dar para aprofundar muito nisto. Hoje em dia, a ciência, a psicologia, em primeiro lugar, estão querendo estudar mais esse comportamento dos agressores sexuais, dos pedófilos. É um tema bem complexo, mas o que sim pode ser dito é que existe um processo no qual eles vão, de alguma maneira, preparando o caminho para poder cometer a agressão, né? Então, é esse processo de grooming e que o agressor faz, né? Claro. Então, E assim, né, é importante pensar quando a gente debruça sobre a questão do agressor, que existe o agressor sexual, existe o pedófilo, né? Nem todo pedófilo vem a ser um agressor sexual. E nem todo sim, agressor sexual é um pedófilo, né? Mas tanto o agressor sexual quanto o pedófilo respondem legalmente pelos seus atos. Ou seja, é um uhum, crime. O abuso sexual, embora não tenha um crime de abuso sexual na nossa legislação, existem crimes voltados à violação do direito da criança, onde aquela pessoa ela vai ter que cumprir, né? Ela vai ter que uhum, responder sobre isso. uhum, Então, existem vários tipos de agressor sexual, né, que a gente precisa também se debruçar, mas na nossa capacitação a gente acaba aprofundando mais, né, Dante? uhum, Mas pensar nisso, né, dentro dessa perspectiva de prevenção, é entender assim, o agressor sexual, né, ele não é um monstro. Igual a gente fala sim, às vezes para as crianças, né? Olha, cuidado, não conversa com estranho, não deixa aquela pessoa estranha chegar perto de você, sei lá, qualquer coisa que a gente fala para criança. Mas às vezes o agressor sexual ele vai agir com aquela criança, com aquele adolescente, da forma mais afetiva possível, sim, de forma a fazer com que aquela criança ela entre dentro de um processo de aliciamento. Então uhum, é interessante a gente pensar nisso. A gente precisa ensinar as crianças como podem compreender o seu corpo e como podem se expressar, né, para sim, aceitar ou não, ou negar, né, sim, qualquer tipo de intervenção que seja incômoda, que seja constrangedora. Nosso papel realmente é esse de educar a criança para a sexualidade, para que ela tenha uma boa sim, vivência da sexualidade, né? Mas dentro da questão do agressor é importante a gente pensar nisso. sim, de E aí acordo. entrando, pode falar. Pode falar. Aqui, já respondendo, acho que você também já ia falar um pouquinho sobre isso, se é Uhum. possível prevenir, né? Eu queria só Exatamente. complementar o que você está Responder, né? dizendo. Pois é, É. porque por um lado existe a questão principal, que é o cuidado às crianças e a nossos adolescentes, mas também é importante entender o comportamento do agressor, né? Então, por quê? Porque isso vai nos levar a responder essa pergunta, né? Se é possível prevenir, né? E de alguma maneira saber que conhecimento é proteção também sobre tudo isto que nós estamos compartilhando, amigos, também conhecimento é proteção. Esta campanha de Maio Laranja também tem um lema muito bacana, que é esquecer é permitir, lembrar é combater, né? Então, isto já nos leva a esta palavra de prevenção, né? E para nós tem sido muito bacana estudar e ir descobrindo coisas que nos levou a ir eh, criando propostas de prevenção, né? E uma delas foi entender que a prevenção tem duas palavras que podemos entender dentro da prevenção, né? A primeira é a prever e a outra é prevenir, né? Prever e prevenir. Então, prever, porque isto é interessante também, até pelo contexto atual que vivemos de pandemia, né? Mas prever, né? O que prever, né? Não sei se todos vocês sabiam, né? Mas qual é a diferença entre prever e prevenir? Não é muito fácil, mas vamos lá. Prever é ter um conhecimento bem provável do que está para acontecer. É uma suposição, né? É perceber o que poderá acontecer. Então, prever seria um ato anterior de prevenir, porque prevenir já significa preparar, dispor de maneira para evitar o dano. Um exemplo muito fácil sobre este prevenir, antecipar alguma possibilidade, é o agora, o isolamento, é uma medida de prevenção, prevenir. Ou eu estou passando mal, vou tomar um medicamento, estou me previndo de ficar doente, né? Então, por que é interessante essa distinção de prever e prevenir, né? Porque nós como adultos
talvez não estamos chamados a nos dedicar a isto como um trabalho, mas sim a prevenção é um compromisso de todos. Então, o prever é muito interessante e aí também temos que até questionar um pouco coisas culturais nossas de Latinoamérica. Eu conto um exemplo de uma amiga que uma vez, da nossa equipe também de prevenção, da Reconciliatio, ela compartilhou que estava numa farmácia aqui em Petrópolis e entrou uma pessoa e olhou para a filha dela de 4, 5 aninhos e falou para ela, minha rainha, que lindinha minha rainha. A menina, com essa idade, olhou para ele e falou, eu não sou a sua rainha, né? Porque a menina já tinha aprendido um pouco o comportamento de se cuidar, os pais tinham ensinado, né? Mas essas são coisas que nós também trabalhamos na capacitação, porque às vezes estamos acostumados a um tipo de cultura que pode Uhum. ser um campo para que agressores sexuais se aproveitem. Eu não estou dizendo que essa Claro. pessoa era um pedófilo, Uhum. provavelmente não, mas isso acontece também nas nossas famílias, ou algum código, ou às vezes eu né, ter tios que às vezes né, falam com as sobrinhas de um jeito que isso não ajuda, né? Então é, é possível prevenir, sim. E por isso que, de alguma maneira, agora também a gente vai partilhar com vocês as estratégias, né? Não esqueçam de escrever aí, por favor, se tiverem alguma pergunta também, comentário, vai ser muito bom, porque a gente vai deixar um espaço no final também para falar mais sobre isto, né? Então é isso, Claro. Clara, que Então, né, Dante, você falou mais. essa questão, né? Respondendo à pergunta da live, né? É possível prevenir o abuso? Sim, é possível. Porque a gente pode prever situações em que o abuso sexual pode acontecer. A gente pode prever, né? Principalmente as estatísticas, elas entram aqui muito no sentido da gente buscar ferramentas de prevenção, porque entender qual é a faixa etária, entender a questão do gênero, entender de que forma ele pode vir a acontecer dentro de casa, fora de casa, para que a gente possa criar estratégias de prevenção, né? Respondendo à pergunta que sim, é possível prevenir, agora vem outra pergunta, né? Como prevenir o abuso sexual? De que forma a gente Uhum, pode, né, prevenir? Uma coisa você falou já, né? A nossa postura enquanto pessoa, né? Como a gente está educando as nossas crianças. Vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes eu estou com a minha filha tem 4 anos, né? Então chega uma pessoa e aí quer falar, me cumprimenta a minha filha, e ela não quer cumprimentar. Qual é a nossa postura automática? Fala com a pessoa, né? Cumprimenta. A gente, por educação, a gente quer, né, que a criança fale, né? Não quer que a criança não fale. Não que a gente tem que, né, não deixar a criança, né, fazer da forma como quer, mas a gente precisa, é um exemplo que a gente precisa entender a criança, ela precisa entender os seus limites, conhecer o seu corpo, as funções, né, de que forma ela pode dizer não, de que forma ela pode se expressar, porque a sexualidade, ela não é sexo. Sexo, ele faz parte da sexualidade, mas a sexualidade é uma forma de expressão dos meus sentimentos, das minhas emoções, de como eu vou me posicionar no mundo. Então, quando a gente começa a pensar em estratégias de prevenção, o primeiro ponto, assim, é refletir sobre a educação que nós damos às crianças, aos adolescentes, como a gente permite que ela se expresse, como a gente permite que ela fale com a gente, confie, estabeleça essa confiança com o seu cuidador, com o seu pai, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa começar a perceber na estratégia da prevenção do abuso, né? uhum, E, assim, entrando na questão da prevenção, sendo mais específico para a gente realmente levantar essa reflexão, é preciso entender que a prevenção ela tem 3 níveis, né? A gente fala aqui de prevenção primária, secundária e terciária, né? Eu vou tentar aqui explicar um pouquinho sobre isso, para a gente pensar mesmo, dentro da nossa realidade, de que forma eu posso ser esse agente de prevenção, né? Cada um na sua realidade vai conseguir perceber a forma de agir. Mas todos nós devemos ter em mente que precisamos sim sermos agentes de prevenção, né? É um compromisso de todo mundo. Então, assim,
quando a gente fala da prevenção primária, ela é justamente esse processo de conscientização. A gente vê muito isso, né? A data do dia 18 de maio, ela é uma data para dar visibilidade ao tema, para que a gente converse sobre isso, o mês de maio todo, né? Mas ela tem o objetivo de conscientizar, ou seja, de dar ferramentas para as pessoas. Como eu posso prevenir do abuso? O abuso sexual existe. A gente precisa aprender a olhar para essa realidade. Então, tudo isso a gente fala de prevenção primária, as estatísticas, mapear as situações de risco, de compreender, né, essa parte, essa dimensão, né, contextualizar o abuso, né? Uhum. E assim, a gente pensa no abuso, né, Dante, né, meus amigos que estão assistindo, o abuso ele é uma questão de saúde pública, né, pela incidência, pela estatística, né, que certamente é muito maior do que os números dizem, mas também pelas consequências emocionais na vida dessa criança, na vida desse adolescente, que podem ficar para a vida inteira. E a gente precisa agir dentro da questão da saúde mental, a gente precisa dar condições para essa criança buscar se refazer dessa ferida, né? Reestruturar a sua vida, que a violência sofrida não seja um destino, não seja um marco na vida dela, né? Mas seja algo que possa ser superado junto com apoio, junto com um contínuo, né? Transformar na sua vida. Então, assim, quando a gente pensa na questão de saúde pública, a gente pensa que a gente pode promover essa saúde, né? A gente pode promover essa qualidade de vida, ou seja, a gente pode ajudar essa criança a ter um bem-estar, né? A partir da conscientização, a partir de desmistificar a questão do abuso sexual, desconstruir ideias, esses mitos que a gente estava falando, né? As crianças às vezes têm medo de falar, têm medo de se colocar, né? Não conseguem perceber, né? Então, assim, a medida de prevenção primária é muito que a gente faz no projeto, dando palestra nas escolas, formando professores, formando funcionários, formando psicólogos, qualquer pessoa que queira conhecer mais o tema e pense que pode vir a contribuir, né? A gente oferece ferramenta para as crianças de como elas podem prevenir. Então, tudo isso a gente pensa na prevenção primária, né? E quando a gente entra na prevenção secundária, é essa ideia da construção de ambientes seguros, que você estava falando, né, Dante? Essa ideia de construir, né, às vezes a gente não vai garantir dentro da prevenção secundária que aquela criança não venha a sofrer um abuso, mas a gente pode prevenir de forma estrutural, ou seja, quando uma escola tem uma rede de apoio, quando a gente oferece, né, leva ao conhecimento daquela criança todos os lugares onde ela pode denunciar, onde ela pode falar, né? Em Petrópolis, por exemplo, tem o NAP, onde eu atuo, né? Com outros colegas psicólogas, que é um órgão do município, na política municipal. A Delegacia aqui de Petrópolis tem um projeto, né, que também está trabalhando nessa questão da construção de um ambiente seguro, né? Os nossos próprios projetos de formação, de capacitação também, né? Que vai para além só de falar sobre o tema, mas a gente busca dar uma continuidade aí nesse trabalho, né? E entra também já na prevenção terciária, né? Que reconhecer os lugares onde existem serviços de atendimento para essas crianças. Que é muito importante a gente, enquanto profissional, ter, né, em mente esses lugares onde a gente pode encaminhar, porque às vezes, vamos supor, no consultório uma criança revela essa situação, o que a gente vai fazer? A gente precisa denunciar, né? No âmbito da escola, a gente não pode garantir o segredo. Ah, não vou contar para ninguém. A gente precisa contar para garantir a proteção dessa criança. A gente precisa garantir a proteção, não o segredo, né? Então, tudo isso a gente precisa, está dentro da questão da prevenção. A gente precisa ter isso em mente, né? Isso mesmo, Clara. E eu também acho que vou ir aproveitando e respondendo algumas das perguntas que estão fazendo aí, porque uma delas era quais são os possíveis sinais que podemos perceber quando uma criança está sofrendo o abuso sexual, né?
de fato, por exemplo, nós na nossa capacitação trabalhamos em algum momento a questão dos eh, o que os americanos falam de boundaries, né? Desculpem aí meu inglês, né? Os boundaries violations, boundary violation, que são essas violações de limites. E sim é possível, de alguma maneira, perceber alguns comportamentos, não precisa ser psicólogo, mas é possível perceber alguns comportamentos se você tem alguma suspeita, e é possível percebê-los, e aí também, de alguma maneira, nós sugerimos como atuar. Como também o que fazer quando alguém te revela alguma coisa, né? Uma criança, você trabalha numa escola e te fala, olha, minha babá, outro dia me tocou essa parte íntima. Então também o que fazer, isso também é muito importante, né? Então, especificamente respondendo à pergunta, existem alguns limites físicos, sim, que é importante saber, né, para perceber se ele está sofrendo ou não, ou emocionais também. Essas são situações que não vão determinar, mas sim vão te dar luzes para poder perceber, né? Que achei uma das perguntas que colocaram aqui muito boas, né? E depois também uma outra pergunta era se uma pessoa que já foi abusada e acaba repetindo o comportamento do abusador, se essa pessoa é ou não é um agressor, né? Bom, depois, Clara, que complemente, né, que ela é mais a perita no assunto, eu sou ajudante dela. Mas sim, muito interessante essa pergunta, agradeço muito, porque é uma coisa que às vezes acontece. O primeiro, penso, é entender que se for um menor de idade, ele não é um abusador, a não ser que seja com, por exemplo, uma criança autista ou exista uma diferença de 5 anos de idade. Mas se repetiu esse comportamento com outra pessoa, não sei se isso está se referindo, ou com o próprio abusador, não tem nenhuma culpa. A criança e o adolescente não tem culpa no sentido legal, não é um agressor. Depois, na idade adulta, aí sim, e apesar que, claro, pode ser que o abuso sofrido é uma das coisas que gera muito esse comportamento, tem que existir um trabalho de saber que isso eu não pode se agredir crianças e adolescentes, porque talvez essa pessoa também sofreu o mesmo, né? Então aí tem todo um processo terapêutico da reconciliação que, claro, também trouxe nessa palavrinha, né? Da própria história, etc, né? Então, bom, por enquanto isso, eu acho que já nós estamos com pouco tempo, mas eu agradeço as perguntas. Interessante. Não sei, Um Clara, se pouquinho. de repente podemos terminar também. Tem mais uma pergunta aí, mas Sim, tem a pergunta falar um pouquinho de. do nosso programa também. Bom, já estamos falando, mas Aham. o que você sugere? Eu vou tentar aqui responder mais uma pergunta. Estou tentando. É porque eu coloco, mas sai. Pronto. Sim. A Grazi colocou aqui uma pergunta. Tendo em vista que a criança ainda está em desenvolvimento, como o abuso pode influenciar a personalidade dessa criança? Então, assim, é complexo pensar nisso porque o abuso sexual ele pode trazer consequências em vários níveis, tanto físico, Uhum. né, emocional, social, né, mas sempre quando a gente pode ajudar aquela criança a compreender o que aconteceu com ela, se reestruturar, a gente pode dizer que aquela situação de violência, ela pode não ter o peso de transformar totalmente aquela personalidade. Ela existe um peso, existem consequências, né? Existem lembranças que podem permanecer durante muito tempo, mas elas podem não vir a ter a influência, né, na personalidade dela a partir do momento onde ela busca uma ajuda profissional, né? Uhum. Porque às vezes vítimas de abuso sexual adultas, né, que relatam terem sofrido, na sua maioria elas relatam que aquela violência sofrida trouxe muitas consequências para a vida dela, de Uhum. agressividade, de uma sexualidade fora do exacerbada, né? Ou então de retraimento, de depressão. Mas a partir do momento onde elas conseguiram começar a trabalhar aquela ferida, aquela violência sofrida,
isso teve um impacto na sua personalidade. A gente pode pensar na Sim. personalidade como um processo dinâmico do Uhum. desenvolvimento. Ela não está enraizada, né? Salvo questões de transtornos da personalidade, né? Ela vai se aprimorando ao longo da sua estrutura de vida, né? Ela vai sendo construída. É claro que na primeira infância, né, na parte da infância, adolescência, você cria estruturas que vão ficar ali fixas, né? Vão ficar ali marcadas dentro de você. Não sei se eu consegui responder um pouco a sua pergunta. Mas quando a gente pensa nisso, a gente percebe a importância dessa prevenção terciária, de oferecer para a Sim. criança um lugar onde ela possa colocar, né, aquelas feridas, aquela violência sofrida, se reestruturar. Ter um apoio, ter toda uma estrutura, tanto da família, que também precisa ser trabalhada, né, porque às vezes Uhum. aquele abuso é cultural. Às vezes aquela família não percebe, né, o que está acontecendo. Sim. Sim, Não claro. sei se eu consegui responder, né? A Ju está É, perguntando se em relação à pandemia, né? Então, quando a gente aham. pensa que o abuso sexual, em sua maioria, acontece dentro de casa, Uhum. crianças pequenas, a gente pode imaginar, né, que de fato pode estar acontecendo muito mais violência sexual. Agora, estatisticamente, pode ser que esses números não apareçam, justamente porque as pessoas não vão sair para denunciar por conta até do próprio isolamento, né? Uhum. Então, De pode acordo. ser que nesse momento os números estejam um pouco defasados, né, com a realidade, que pode estar de fato aumentando. Mas existem de fato hipóteses e também alguns estudos que falam que aumentou o Sim. número de denúncias, né? Tem uma outra pergunta aqui muito boa, né? Vocês comentaram na prevenção primária através da conscientização em escolas e outras instituições. Mas como chegar na ponta, ou seja, como conscientizar as famílias onde é o local que mais ocorre o abuso? Uma pergunta muito boa. Nós falamos muito sobre um trabalho orgânico, ou seja, nós já fizemos a capacitação em ONGs, igrejas, também com pais de família. E é verdade o que você diz, né? Tem que ser em casa, em lugares assim. E é um trabalho que tem que ser, eu chamo de orgânico, porque tem que acontecer de vários lugares. Por exemplo, quando fazemos uma capacitação numa escola, de alguma maneira, ter agentes de prevenção na escola pode ajudar a diminuir os abusos que acontecem em casa também, porque pode ser que a criança confie no professor ou em alguém, né? E com os pais, obviamente tem que existir uma mudança muito. Nós temos o sonho de que este problema diminua muito, né? Como falamos nas estatísticas no começo, né? Porque são números muito grandes, né? Mas tem que existir toda uma mudança cultural de valores também, de uma boa educação sexual. E aí entra um pouquinho numa parte do nosso programa, que é nós tocamos a norma personalista também. E isso falar com os adultos é muito importante, porque a negligência é a porta de entrada para os abusos. E nós temos que criar uma cultura no qual seja uma cultura de prevenção. E a norma personalista, que é contrária a essa norma utilitarista ou materialista, é justamente usar o outro. E é a geradora dos abusos, esse utilitarismo, materialismo. E a norma personalista, pelo contrário, que tentou uma história filosófica desde Kant, mas nós pegamos muitos autores também, como Karol Wojtyła, que é um autor muito interessante. Ele também fala que para a norma personalista, a única atitude que podemos ter diante de uma pessoa é o amor. Então, não se trata de usar o outro como um meio, né? Que muitas vezes é o que acontece, né? Então, isso nós trabalhamos também a conscientização com os adultos, com os jovens, que de alguma maneira aprendam a se cuidar, a se proteger, entender que elogio é diferente de assédio, por exemplo, né? Com adolescentes. Tem essa raiz de uma compreensão de quem somos, né? Somos pessoas. E por isso que a nossa capacitação vai além de, prevenção do abuso sexual é denunciar, ou é educação sexual nas escolas. Claro que isso também ajuda, mas é todo um programa que tem que incluir
trabalhos com pais de família, com professores, com diretores de ONGs, com as próprias crianças, conscientização, dentro das igrejas também que tem acontecido, né, terrivelmente, né, igreja católica, pastores, etc. Então, entender o grooming, entender a dinâmica, mas esta questão da mudança cultural, nós achamos algo que é muito importante, né? Como respondendo um pouquinho a tua pergunta, né? Um trabalho orgânico no qual possamos ir gerando esta consciência de cuidado, né? Uma cultura de prevenção. Claro. Bom, E só para a gente terminar aqui, que tem pouquinhos minutos, né? Só para responder só mais uma perguntinha, vou tentar responder rápido, né? Uhum. Que quando fazemos a denúncia é necessário provas além do depoimento da vítima, mesmo que a denúncia venha depois de muitos anos? É uma pergunta muito boa. E assim, o que eu estava falando lá em cima, que o abuso sexual pode ocorrer com ou sem contato físico. Às vezes a fala da criança é a única prova que existe. Por isso é tão importante uma avaliação, por isso é tão importante evitar a revitimização, ou seja, muitas pessoas escutarem essa criança, porque a memória pode ser deturpada, as lembranças podem ser contaminadas, vamos dizer assim, né? Mas depois de muitos anos, de fato, a pessoa pode falar, né? Dentro da questão legal, existe uma prescrição, né? Ou seja, depois de tantos anos, né? Existe uma lei chamada Joana Maranhão, que fala depois de 24 anos, desde a data de quando a pessoa tem maioridade, né? Mas, enfim, ela pode falar, ela pode trazer, e aí ela vai ser submetida a uma avaliação, vai ter uma escuta especializada para que possa, né, de fato, dar voz a esse sofrimento, né, dentro da questão da justiça. Ou seja, às vezes a criança, a adolescente pensa que já passou muito tempo, não pode mais denunciar, pode sim, mesmo que a fala seja a única fonte que aquela violência ocorreu de verdade, né? E tem muito a ver, Clara, sim, desculpa. Pode falar. Não, que tem muito a ver com a última pergunta, já que estamos com o tempo curto, né? Que em relação à criança não ter esse conhecimento e repetir o comportamento, podemos dizer que a educação sexual poderia prevenir? Sim, também, mas não exclusivamente. E a tua última pergunta é muito boa também, até mesmo para denunciar. Efetivamente, as crianças muitas vezes não sabem. Estão em uma idade que elas nem sabem que estão sendo abusadas. Então, a educação sexual pode levar a querer denunciar, né? E lembremos que este é um problema que às vezes demoram anos, décadas, em compreender que devem denunciar, né? É muito importante a denúncia. Mas, como nós propomos, não é só isso que vai mudar este problema, né? Bom, eu queria agradecer porque acho que faltam poucos minutos, né? Falta pouquinho. Tá acabando. Talvez a Cláudia possamos entrou, fazer Cláudia, outro. beijo. Muito bom te ver aqui. Coloquem nos comentários aí, mas estamos pensando nas próximas semanas voltar a tocar este tema e contamos com a divulgação de vocês. Claro. Eu ia perguntar quem gostaria de ouvir sobre estratégias de prevenção, né? Hoje a gente focou mais sobre a questão da prevenção, níveis de prevenção, para que a gente perceba que nós devemos ser agentes de prevenção do abuso sexual. O objetivo foi muito esse, assim, a gente refletir sobre esse tema, entender que existem níveis do abuso sexual, que o abuso sexual acontece dentro de casa, né? Nessa pandemia, provavelmente depois da pandemia, muitas questões vão vir à tona, né? O abuso sexual, infelizmente, vai ser uma dessas, né? Então, que todos nós tenhamos isso em mente, né? De 18 de maio, todo ano compartilha a questão de abuso sexual. Durante esse mês de maio aí, busquem compartilhar, porque as pessoas precisam saber, né? Isso é bem bacana a gente pensar nisso. Tá certo? Olha, obrigado, pessoal, que teve aí esse tempinho para escutar a gente. Foi bem breve, foi bem, assim, em termos gerais, tá? Mas a gente vai continuar aí ao longo desse mês falando sobre essa questão do abuso sexual. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Vamos oferecer um curso também online, tá? Exatamente. Então, assim, para a gente focar mesmo nesse tema. E quem tiver mais dúvida pode mandar para a gente no privado aí que a gente vai tentar responder. Tá certo? Então, tá quase acabando aí daí. Bom, um abraço aí, obrigado pela participação. Tá. Se cuidem, Obrigada aí, fiquem pessoal, em casa. Tá?
Fique em casa. Um beijo grande, tá? Obrigado Tudo de pela bom. participação. Tchau, tchau. Tchau.